Olá, eu vou mostrar para você agora algumas frutíferas que eu tenho aqui no meu quintal e vou dar algumas dicas para você, das que são ideais para você ter em vaso e outras que não. Essa aqui, por exemplo, é uma goiabeira. Ela é reproduzida a partir de semente e ela está aqui num vaso, provavelmente de uns 30 litros. É o tipo da frutífera que, claro, que pelo fato de estar no vaso a gente consegue controlar um pouco o tamanho dela, mas eu diria que é bem melhor ela não num vaso. Eu acho que ela fica bonita num vaso, ela chega até a produzir, sim, mas leva bastante tempo, né? Como também já leva um pouco de tempo se ela não estiver no vaso, mas ela vai produzir bem pouco e possivelmente você vai colher aqui 4, 5 goiabas nela num vaso desse tamanho. Se você quiser aumentar essa produtividade, você vai ter que aumentar o tamanho do vaso também. Então, dá para manter sim uma goiabeira num vaso, tá? Mas o tamanho do vaso vai acabar determinando depois a produtividade. Não é tão rápido para ela frutificar. Outra frutífera que eu tenho aqui, essa aqui é a lixia. Essa lixia aqui eu já tenho ela há bastante tempo. Ela é reproduzida através de alporquia, mas ela ainda não produziu. Mesmo eu já tendo ela aqui, eu acredito que mais de 3 anos, 3 ou 4 anos, ela ainda não produziu. O que aconteceu com essa planta aqui, que talvez pode até ter atrasado bastante também a produção dela, foi que ela acabou pegando o ácaro, que geralmente a gente tem aqui no Brasil com essa lixia, e é bastante comum ter o ácaro. O que eu acabei fazendo aqui? Eu acabei podando ela, porque ela estava tomada de ácaros. Deixa eu ver se encontro aqui algum indício, alguma folhinha que esteja começando a pegar um ácaro aqui, para mostrar como é que é. Poxa, tá difícil de achar, o que é um bom sinal, mas eu até gostaria de mostrar para você. A folha fica enrugadinha, ela começa a se torcer, ela fica assim com uma bolinha. Quando você vira aqui atrás, ela tem uns pontinhos marrons. Nesse momento não tem aqui. O que eu fiz com ela? Eu arranquei todas as folhas que tinham o ácaro. Por incrível que pareça, isso deu um trabalho tremendo. Arranquei uma por uma. Você vê que tem algumas folhas mais velhas aqui que eu acabei não arrancando porque elas não tinham o ácaro. Mas todas as folhas que tinham o ácaro eu arranquei uma por uma. Deu muito trabalho. Mas o resultado foi que ela brotou de novo. Ela está bem bonita agora, está bem viçosa. Eu espero que ano que vem a gente tenha alguma produtividade. Sobre a lixia, você pode até cultivá-la em vasos, mas é muito provável que a lixia você vai preferir ter produtividade. Ela é uma planta de um porte um pouco maior, então geralmente o ideal é você ter plantado ela no chão. Tem como ter ela num vaso? Tem sim, não é impossível, mas eu diria que não é uma das plantas mais indicadas para a gente ter em vaso. Eu diria que ela é uma planta que realmente seria melhor para você ter realmente direto no solo, no teu quintal. Esse daqui é um limoeiro, limão Tahiti, tá num vaso aqui de uns 27 litros, eu acredito, 25, entre 25 e 30 litros, eu acho que um pouco menos de 30 litros. Ele tá aqui, tá bonito, tá bem viçoso. Ele já frutificou 2 vezes, mas eu tive problemas aqui com formigas. As formigas cortaram os frutinhos quando eram bem pequenos, então eu acabei perdendo aqui os limõezinhos. Mas essa é uma planta que você pode ter, até se você for ver, eu tenho algumas conduções aqui com os arames para manter o formato dela. Eu estou fazendo mais uns ajustes aqui ainda, quero colocar mais alguns arames, só para deixar ela no formato que eu quero aqui. É o tipo da planta que você pode sim cultivar em vaso. Você pode manter muito facilmente o tamanho dela e a produtividade dela mesmo em vaso, se ela tiver os nutrientes necessários, se ela tiver também exposição ao sol que ela precisa, realmente ela vai acabar frutificando e bastante. Você pode ter uma boa produtividade mesmo dentro de um vaso. Então é uma planta assim que é bem fácil para você cultivar. É uma planta bastante rústica, não exige muito cuidado. Ela vai realmente muito bem, é só não faltar água que ela realmente produz. Você pode ter em vaso facilmente essa planta.
limão Tahiti. Esse aqui é meu pezinho de laranja Bahia. Eu tenho ela aqui num vaso também, que deve ter de 25 até 30 litros, talvez um pouco menos. É uma planta que também, assim como o limão Tahiti, já produziu frutos, mas que sofreu, até está do lado do limoeiro aqui, o mesmo problema com formigas, e justamente num período em que eu não estava por perto para poder cuidar como deveria. Se eu tivesse sido mais cuidadoso, eu já teria com certeza colhido alguns frutos. Quanto a ela ser adequada ou não para ter em vasos, vamos lá. Você pode cultivá-la em vasos, você vai manter o tamanho dela, sem problema. Ela fica bonita também, assim como o limão Tahiti, mas como é uma fruta grande, eu diria que não é a frutífera ideal para a gente ter num vaso. Eu diria que realmente você iria usufruir muito mais benefícios de tê-la direto no solo. A fruta é bem grande, então o que vai acontecer é que uma planta desse porte aqui, desse tamanho, num vaso, ela vai conseguir, quem sabe, manter 2 ou 3 frutas aqui. Alguém vai dizer, nossa, mas eu tenho uma dessa aqui e ela produz bastante. Pode ser sim, mas aí você realmente tem que conseguir atender às necessidades de nutrientes dessa planta de uma maneira bem adequada, e é um pouquinho mais trabalhoso. Claro que consegue também, mas eu diria que não é exatamente uma planta para se ter em vaso. Eu colocaria uma planta dessa num pomar com mais espaço. Então essa aqui é a laranja Bahia. Essa aqui é minha Dovialis doce. Essa já está maior e embora ela esteja plantada direto no solo, quando eu comprei ela é uma muda de alporquia. As anteriores que eu acabei mostrando, mas acabei não mencionando, foram tanto o limão Tahiti como a laranja Bahia, são mudas que eu adquiri, que são enxertos. Esse aqui é uma alporquia, começou a frutificar muito rápido. No segundo ano ela já começou a dar frutas. Eu resolvi colocar ela direto no chão porque eu quero que ela fique como uma árvore aqui para fazer sombra, para encostar alguns carros aqui embaixo depois. Uma área que realmente eu quero que fique sombreada. Então ela acabou crescendo bastante, né, pelo fato de justamente ter sido colocado no solo, mas se você mantiver num vaso ela fica menor e ela é tão produtiva que eu diria que, embora eu não esteja fazendo esse cultivo para vaso, esteja fazendo aqui utilizando ela como uma árvore para sombra, você pode cultivá-la em vaso porque ela é bastante produtiva. Num galhinho só você vai ter 15, 20, 30 frutos. Então mesmo num vaso ela vai ficar muito bonita e compensa ter em vaso, tá? Embora aqui não esteja em vaso, eu recomendo. Essa aqui é uma muda por alporquia, então ela realmente frutifica bem mais rápido e aí não tem muitos problemas para frutificar. Então a Dovialis doce é uma planta que eu indico bastante para você ter realmente em vaso, e a fruta é deliciosa. Essa aqui é a minha muda de longan ou de longana ou olho de dragão. Eu tenho ela há mais de um ano, acredito que talvez uns 2 anos. Eu estou fazendo aqui um tutoramento, ela é muito arqueada, então eu estou fazendo aqui uns ajustes para ela ficar um pouquinho mais reta. E essa planta aqui eu até mostrei num vídeo algum tempo atrás, aqui alguns dias, eu fazendo uma poda de formação que eu cortei aqui em cima. Ela não está bonita como deveria, porque eu fiquei um tempo sem observar essa planta aqui e eu não percebi que algumas lagartas atacaram ela. Então ela perdeu muitas folhas, muitas mesmo. Agora ela até está se recuperando, mas ela ficou bem feia por conta das lagartas. Eu dei conta delas, dei fim nas lagartas e agora a planta está se recuperando. Ela está num vaso aqui de aproximadamente uns 30 litros. É o tipo da planta que a gente pode ter sim em vaso, mas é uma planta que ela acaba tendo normalmente um porte um pouco maior. Essa daqui é uma muda que eu recebi, ela foi feita por semente, não por alporque. Então a tendência é que ela cresça bastante para depois de um bom tempo, né, depois de todo esse período de crescimento do vegetativo aí, então ela realmente vai começar a frutificar. Então eu não tenho uma expectativa de tão cedo ter frutas dessa planta. Nesse momento ela está aqui com 1,30 m mais ou menos de altura, 1,40 m, e eu vou mantê-la nessa altura. Vou deixar então ela ter toda a parte de crescimento vegetativo e vou tentar mantê-la nessa altura. E a ideia não é mantê-la no vaso. Ela está no vaso aqui agora, mas a gente
pretende aqui fazer umas modificações aqui no terreno para eu ter mais espaço para o pomar, e ela deve ir para o chão. Assim como também a laranja Bahia que eu falei antes ali, a ideia é que ela não fique em vaso, eu quero realmente que ela faça parte do meu pomar fora do vaso, direto no solo. Mas é uma planta que você até pode colocar num vaso sim, ela é uma planta bonita, ela é diferente. E com certeza, se você aguardar, ou se conseguir uma de alporquia, você vai ter frutas logo e no vaso. Ela fica num pote pequeno já. Então é uma planta que eu acredito que seria recomendada assim para você ter no vaso. Mas se for direto no solo, acho que melhor ainda, é mais rápido para produzir, acredito eu, e também a produtividade vai ser maior. Mas compensa sim, dá para ter essa planta em vasos sem maiores problemas. Essa planta aqui é a moreira. Amora comum, e ela tinha perdido as folhas, agora que ela está voltando a ter as folhas. Ela sofreu um pouquinho com uma estiagem que teve aqui, eu também não estava aqui para ficar molhando elas, e ela acabou sofrendo um pouquinho. Mas essa planta aqui eu já tenho há um bom tempo, é uma muda que foi feita através de estaqui. Eu trouxe um galho de um familiar, da casa de um familiar, trouxe aqui, plantei, e ela eu mantenho no tamanho exato que eu quero. Ela frutifica o ano inteiro, as frutas são pequenas, não é daquela amora gigante não, essa aqui é a amora comum. E é uma fruta que está num vaso aqui de 20 litros provavelmente, e que você pode ter em casa, e você só vai daí no caso, né, cortando as pontas dos galhos e mantendo no tamanho e no formato que você quiser. Tranquilo para ter em vaso. Se você colocar ela direto no solo, ela vai crescer muito. Num vaso você consegue controlar. Então é uma planta ótima para você ter em vaso, e você vai ter frutas o ano inteiro provavelmente, se você cuidar bem dela. Esse daqui é um pé de tangerina montenegrina. Eu ainda não colhi frutos dela. É uma planta que está comigo, acredito que há uns 3 anos mais ou menos. E ela passou por um momento bem complicado aqui. Uma das nossas viagens, a gente ficou fora há uns 20 dias, ela ficou sem água e ela não suportou a falta de água. Então ela ficou muito seca, praticamente morreu. Agora lá, a gente deu um trato nela, né, nos últimos meses aí, e ela realmente tá bonita. Ela também é conhecida como uma tangerina tardia, ela costuma frutificar depois das tangerinas normais aqui da nossa região. Então essa aqui é a tangerina montenegrina. É uma planta que ela está num vaso aqui de 30 litros. Ela pode ser cultivada assim num vaso. O tamanho dela não é muito grande, da fruta, né? Não é muito grande. Então possivelmente num pezinho aqui esse daqui, ele não tem nem 1 metro, eu acredito ainda, de altura. Mas se eu deixar ela ficar com 1,5 m mais ou menos, eu vou conseguir colher facilmente umas 10, 12 frutas quando ela vier a frutificar. Acredito que a partir do ano que vem ela vai frutificar. Então é uma dica, essa é uma planta que você pode ter em vaso, fica bonita. Se você não quer produtividade, você pode sim cultivar em vaso, ela fica bem bonita. A minha não está bonita porque realmente faltou cuidado. Mas tangerina montenegrina é uma boa pedida aí para você cultivar em vaso, ela vai muito bem em vaso. Essa aqui é a minha laranjeira quincan, ela está no momento cheia de flores, está florida. E ela já deu muitas frutas várias vezes. Ela chegou a produzir 3 vezes num ano. Também passou por um período de seca, sofreu bastante, ela teve que rebrotar. É uma pena, realmente esse ano foram coisas boas que aconteceram na nossa vida, mas que fizeram com que a gente ficasse meio distante dessas coisas, do cuidado com as plantas, e acabou afetando as plantas, né? Então ela não está bonita como deveria, mas ela já está frutificando aqui de novo. É uma planta que está num vaso aqui de 30 litros, não é exigente, ela suporta bastante, inclusive a falta de água, realmente é porque faltou muito tempo. A gente teve uma estiagem aqui e nós estávamos fora num período de estiagem. Daí um vaso, se você não tem irrigação automatizada, não tem jeito, né? Então ela sofreu bastante, mas ela vai frutificar de novo. E as frutas são saborosas. Essa aqui no caso é a quincan doce. Vaso de 30 litros, você pode cultivar num vaso tranquilamente. Se você é uma planta que veio por enxerto, assim como também essa montenegrina que eu mostrei anteriormente, né? Produzida por enxerto. Essa aqui também é por enxerto. Se você cultivar direto no solo, ela vai dar uma árvore de um porte médio,
E, então, muito legal para ter num pomar também. As crianças vão amar essa fruta. Essa é a quincã doce, ele realmente é muito doce, muito saborosa, mas pode colocar num vaso que ela produz bastante também. Essa aqui é a minha pitangueira, uma das minhas preferidas das frutíferas que eu tenho aqui. Ela já está plantada aqui, eu plantei da semente. Ela está aqui há provavelmente uns 7 anos, eu acredito. Esse ano foi o ano que ela mais produziu. Foram pitangas muito grandes, muito doces. Agora acabou o período, né, da produção dos frutos. Eu já colhi todos eles, mas realmente a gente se deliciou aqui com essas frutas. Eu costumo deixar ela aqui com mais ou menos 1,10 m de altura, em forma de arbusto, para facilitar. Agora tem uma netinha também, então, e tem mais um afilhado que costuma vir aqui em casa, fica sempre ao alcance da mão deles, né? Fica bem fácil. Minha netinha ainda não, ela é recém-nascida, ainda não está com essa habilidade toda para colher, mas vai chegar o momento dela, né, fazer isso. Então, vou mantendo nesse tamanho para facilitar. É um arbusto aqui, feito por semente. A pitangueira você pode também cultivar em vaso. Tá? Ela vai realmente se adequar ao tamanho do teu vaso. Se você tiver um vaso de 20 litros, você vai ter uma pitangueira muito bonita num vaso de 20 litros. E ela dá fruta também. Tá? Com 3, 4 anos, é bem provável que você tenha frutas da tua pitangueira, mesmo que seja em vaso. É uma planta boa para você cultivar. E nossa, cheia de frutas, então é a coisa mais linda. Essa aqui é minha aceroleira. Tem que virar aqui porque tem uma questão da luminosidade aqui. Eu comprei ela também, é produzida a partir de semente, então ela demora para frutificar. Mas eu tenho um agravante aqui, que o local onde eu coloquei ela está direto no solo. Ela até esteve em vaso, mas ela não se deu muito bem. Deixa eu ver se eu acho um ângulo melhor aqui para mostrar, que a questão da luminosidade aqui atrapalha. Ela não se deu muito bem no vaso. Ela sofreu um pouco com falta de água de quando a gente não estava em casa. Eu acabei colocando ela no chão. Ela veio melhor, mas aqui ela está num lugar que ela está com pouca luminosidade por causa de outras plantas aqui, por causa de uma garagem que eu tenho aqui, que a garagem vai mudar de lugar e ela vai começar a se dar bem. Ela ainda não frutificou. Eu esperava que fosse frutificar esse ano, mas realmente a falta de luminosidade está realmente atrapalhando bastante. É uma planta que fica bonita para você ter dentro de um vaso. Você pode ter ela num vaso sim, fica bem, fica bonita, ela é ornamental. Ela possivelmente vai estar com mais folhas do que está essa minha aqui. Está com poucas folhas ainda, está até renovando a folhagem. E em pouco tempo ela dá fruta. Eu acredito que do ano que vem não deve passar. Eu acho que a partir da primavera do ano que vem a gente vai ter flores aqui nesse pé de acerola. Você pode cultivar em vaso, que ela dá um bom resultado, a árvore fica bem bonita também. Esse aqui é meu pé de tangerina, tangerina Rio, se não me engano é como eles chamam, é a mais próxima, talvez a tangerina mais comum que a gente tem aqui na nossa região. Eu tenho essa árvore aqui já há um bom tempo, eu ganhei de um amigo. Possivelmente eu tenho ela há uns 10 anos, eu mantenho o tamanho e o formato dela. Dentro dela, você não vai ver porque agora já está mais escuro, mas dentro dela é bem aberta. Ela tem o formato de taça, dentro é bem oco para pegar sol. Agora nós estamos num momento aqui que o sol já se pôs, então a gente não tem mais o sol aqui. Mas ela produz muito bem, é uma frutífera, ela está cheia de frutas pequenas. O modo aqui que eu estou usando do celular para poder mostrar de mais longe não vai permitir mostrar muitos frutos, mas ela tem muitas frutinhas e produz muito mesmo, e é uma tangerina muito saborosa. Eu recebi ela, eu ganhei ela de um amigo, era um enxerto, uma planta enxertada. Ela sofreu um acidente, ela quebrou, eu tive que cuidar dela por mais algum tempo até ela realmente se desenvolver melhor. Mas ela se recuperou depois de alguns anos e começou a dar fruta e nunca mais parou, e os frutos são saborosos. É o tipo da planta que você também consegue manter num vaso de 30, 40 litros. Se você quiser colocar dentro de uma caixa d'água, então melhor ainda, porque você vai ter ela praticamente desse tamanho que eu tenho aqui. Ela tem, eu acredito que perto de uns 3 metros de altura, é a altura que eu mantenho. Muito embora eu não colha as tangerinas lá de cima, eu deixo para os pássaros, né? Então eu vou tentar distanciar um pouquinho para você ter uma ideia do tamanho dela. Ela, no mais, ela tem as frutas sempre na altura da mão, também bem fácil de colher. Até tá precisando fazer o corte da grama aqui.
Mas eu deixei ela parada embaixo para poder passar com a máquina e cortar a grama aqui. É uma planta que você pode ter num vaso sim, tá? A partir de 30 a 40 litros. É uma fruta que não é muito grande e dentro de um vaso você sabe que você vai limitar um pouquinho a produtividade dela, mas você vai colher talvez aí uma dúzia de tangerinas e é uma planta muito linda e saborosa que eu recomendo que você tenha também no seu quintal, no seu vaso. Finalmente, esse aqui é o meu limoeiro, é a planta que eu tenho há mais tempo. Ele está possivelmente com uns 17 anos. Foi a primeira frutífera que eu tive aqui em casa. Ele foi plantado a partir de semente e eu sempre mantenho ele cortado, né, numa altura menor possível, né, menor possível. Que no caso ele está com 1 metro, se eu não for considerar as pontas que eu acabei não podando agora nos últimos dias, né, ele tem mais ou menos 1,80 m de altura. Então é muito fácil para colher os frutos, está sempre ao alcance das mãos também. É uma planta que se ele faltar um pouco de água, se deixar de chover algum tempo, ela parece que não sofre tanto. No meu caso aqui está plantada direto no solo, então menos sofrimento ela tem, ela está muito bem estabelecida já. É uma planta que realmente ela é rústica, não exige muitos cuidados. Ano passado ela ficou um pouco adoecida, as folhas ficaram um pouco estranhas, ainda tem alguns resquícios, né? As folhas meio amarelas, mas ela acabou se recuperando muito bem, ela está bem viçosa agora de novo. Eu até já tinha limpado ela, mas ela teve a brotação logo depois do inverno e fechou bastante. Eu tenho que até dar uma geral de novo, fica até difícil de eu mostrar, tem que vir bem mais para longe para mostrar. É muito bom, produz o limão uma vez no ano, mas o limão fica aí o ano inteirinho. Então, você quer fazer um tempero para uma salada, esse limão, que é o limão cravo, ele é ótimo para salada. Você pode ter essa planta num vaso? Pode, mas aí eu recomendo que o vaso seja um pouquinho maior para que você tenha mais limões. Os limões ficam bastante tempo na árvore. Possivelmente você pode ter eles pendurados na tua planta até uns 6 meses, sem apodrecer e sem cair, se for, né, idêntico ao que acontece com essa planta aqui. Então é uma planta que você pode ter também em vaso, ela vai ficar num pote pequeno. Essa aqui, por exemplo, tem 17 anos possivelmente, e ela fica no tamanho que a gente conduz. É claro que o tronco dela é um tronco já bem grosso, até por sinal eu tenho que fazer sempre umas podas um pouco estranhas aqui para fazer ela não brigar muito aqui com o pé de tangerina, que o espaço não é tão grande. Ela tem um tronco já bastante grosso, né, de uma árvore realmente mais estabelecida, mas a gente mantém ela no tamanho que a gente quer. Então é uma frutífera que você pode ter sim em casa e você pode ter num vaso, que possivelmente vai te dar ótimos resultados. Eu espero que você tenha gostado, tenha se inspirado. Se você gostou, eu vou pedir para você dar um joinha aí, curte para eu saber que você gostou e para que apareça para mais gente também. E eu vou pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva para a gente poder ter um crescimento no canal, para a gente se estimular a fazer novos vídeos para você. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Um abraço, tudo de bom, cultive suas plantas, porque é muito bom cuidar de plantas.